livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 18. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito conhecida e eu creio que boa parte dos irmãos tem conhecimento acerca dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 18. Louvado seja Deus, estamos alegres por estarmos aqui cultuando ao Senhor e estamos felizes porque o Senhor, Ele tem se compadecido da sua igreja, do seu povo, e tem estendido as suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, e para nós é um privilégio poder saber que Deus, Ele peleja em nosso favor, que Deus, Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se tal nação contra o qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos repitam comigo no verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Poderoso Deus e eterno Pai que estás no céu. Meu Deus, diante da tua presença, nós estamos aqui na noite deste dia. Meu Deus, acabamos de louvar o teu nome, e para nós é uma satisfação grande poder entoar louvores ao teu nome. Porque, na verdade, meu Pai, o que há de mais importante na vida do homem é sentir a presença de Deus. Porque na medida que sentimos a presença de Deus, então passa a acontecer coisas diferentes em nossa vida. Porque a presença de Deus, meu Pai, ela nos santifica, ela nos dá paz, nos dá alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, muito obrigado pela tua presença e acabamos de fazer a leitura da sua palavra. Queremos pedir a orientação na administração dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, estamos diante de uma palavra, de uma passagem bíblica muito conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem de Jeremias 18. Nós sabemos que Jeremias se tratava de um grande profeta de Deus, de um homem que tinha
um compromisso com Deus, de um homem que tinha uma comunhão com Deus, de um homem que estava sempre na presença de Deus, para servir a Deus, para obedecer a sua voz. E de repente Jeremias, diante da situação que o povo de Israel se encontrava, ele foi, louvado seja o nome do Senhor, chamado por Deus. E veio a voz do Senhor ao profeta Jeremias e disse: Jeremias, vou parafrasear para os irmãos entender essa passagem. Então veio a palavra do Senhor Jeremias e disse: Jeremias, você quer compreender o que acontece com o meu povo Israel? Com aqueles que me invocam, com aqueles que me conhecem, com aqueles que me buscam? Então faz o seguinte, vai até a casa do oleiro e lá eu vou te explicar o que acontece com o povo quando eu falo com eles. E o que eu posso fazer na vida daqueles que ouvem a minha voz e querem mudar de vida, querem mudar de situação. E também na vida daqueles que não querem ter nenhum tipo de compromisso comigo. Então você vai até a casa do oleiro e observa a obra do oleiro. E lá eu vou te fazer você ouvir a minha voz. E Jeremias, naquele momento, o que ele fez? Em obediência à palavra de Deus, ele desce à casa do oleiro, convicto de que Deus falaria com ele através do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele fala de várias formas. Deus, Ele fala na minha vida de uma forma, Deus fala na sua vida de outra maneira. Então Deus, quando quer falar com o homem, Ele utiliza de várias formas para comunicar ao homem a sua palavra. E naquele momento Deus queria falar com Jeremias por meio do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias agora foi instruído por Deus a descer à casa do oleiro para ouvir a sua voz. E Jeremias, então, no ato de obediência à palavra de Deus, ele desce até a casa do oleiro e começa a ver o oleiro trabalhar na construção dos seus vasos. E de repente, o vaso que o oleiro fazia de barro estraga na sua mão, e o oleiro pega aquele vaso quebrado, amassado, pega aquele vaso que se quebrou, começa ali um processo de reconstrução daquele vaso quebrado, e faz daquele vaso um outro vaso. Ou seja, aquela obra que estragou, ele pega e restaura aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega aquele vaso que se quebrou e faz dele um outro vaso, conforme o que bem pareceu seus olhos fazer. Essa palavra, ela deixa bem claro que quando Deus tem um propósito na vida do homem, Deus não vai desistir desse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento Deus estava falando com Jeremias que ele tem o poder de transformar aquele vaso quebrado num outro vaso para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa noite eu tenha falado, esteja falando para um vaso que era uma bênção na presença de Deus, mas que um dia se quebrou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é diferente, irmãos. Deus, na qualidade de oleiro, como disse aqui a palavra, assim como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso, quando ele quebra na casa do homem, o homem pega e joga no lixo. Mas o vaso, quando ele quebra na mão de Deus, Deus faz outro vaso dele. Mas Deus não joga fora aquele vaso quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele pega, aleluia, o vaso que quebra nas suas mãos e restaura a sua posição
e lhe dá outro formato, conforme que bem pareceu aos teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias estava vendo o povo de Israel, assistindo de perto a decadência de um povo que outrora era considerado um povo de Deus, um povo que tinha comunhão com Deus, e que de repente perdeu essa identidade de servo, essa identidade de nação de Deus, e começaram a cair numa situação de apostasia, de frieza espiritual. Então Deus pega Jeremias e fala: Jeremias, eu vou te falar acerca dessa nação, mas eu quero que você vá até a casa do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus pega Jeremias e leva ele até a casa do oleiro. E Jeremias, ele observando o oleiro, veio novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Quando o oleiro começa a trabalhar, e ele fazendo ali aquele vaso vai e quebra na mão do oleiro. E o oleiro pega aquele vaso, amassa ele novamente, adiciona água, louvado seja o nome do Senhor, amassa aquele barro e começa a realizar uma nova construção. Aleluia. E eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus. Talvez eu esteja falando para o vaso que se quebrou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, na noite desse dia, ele fala que Deus pode restaurar a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tem o poder de transformar a vida do homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como o barro é na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, disse o Senhor. Então, Deus, ele tem o poder de transformar a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele pega aquele vaso que se pegou, aqueles cacos, e refaz novamente aquele vaso, e aquele vaso, aleluias, ele é restaurado. Deus pega aquele vaso quebrado e faz dele um outro vaso. É assim que Deus faz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele restaura a nossa vida espiritual, a nossa condição espiritual. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Há quanto tempo o Espírito Santo de Deus tem falado no seu coração? Há quanto tempo Deus tem usado homens e mulheres, tem usado pessoas para chegar até você e falar que Deus quer realizar na sua vida uma grande obra, que Deus designou algo para a sua vida, e muitas das vezes você não tem dado crédito à voz do Senhor. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Mas Deus, nesta noite, ele quer transformar a sua vida. O Senhor, nesta noite, ele tem algo para a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você um jovem cheio do Espírito de Deus, uma mulher cheia da graça de Deus. Aleluia! E quando você, querido, começa a meditar acerca da sua vida, você vai ver que não vale a pena viver distante de Deus, que não vale a pena, aleluia, tapar o ouvido para não ouvir a Deus. Porque este mundo, aleluia, não tem nada de aprazível, nada de bom para te oferecer, é tudo passageiro. Essa paz que você almeja tanto ter, você só encontra na pessoa de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a paz verdadeira é aquela paz permanente que você alcança através de uma vida de obediência à palavra de Deus, através de uma vida de obediência à tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Louvado seja Deus. E essa é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias então saiu da casa do oleiro convicto de que verdadeiramente Deus se tratava de um ser misericordioso. Deus, aleluia, é um ser amoroso que não tem prazer na infelicidade de ninguém. Deus jamais vai ter prazer na infelicidade do homem. Porque Deus, ele tem um caminho de paz para o homem, tem um caminho de felicidade para o homem. E quando o homem, aleluia, Deus, ele contempla o homem, aleluia, fazendo escolhas que não é para o seu próprio bem, Deus às vezes se entristece com essa situação. Porque Deus, ele deseja o que há de melhor para a nossa vida. E quando a gente faz escolhas que é conforme a vontade de Deus, então nós seremos bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus, ele levanta homens e mulheres para falar conosco acerca da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele levanta homens e mulheres para chegar para você e falar acerca da vontade dele. E quando você atende o chamado de Deus, a sua vida muda. O seu coração muda. A sua situação muda. Porque Deus é um Deus que opera mudança na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é isso que Deus faz na vida do homem. Assim como o barro é na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, disse o Senhor. Se eu falar acerca de uma nação, dizendo que eu vou punir essa nação por viver uma vida de pecado e rebelião contra mim, segundo a palavra de Deus, e essa nação, ela se converter do seu mau caminho e me buscar a minha face, eu não vou fazer, não vou retribuir ela conforme as suas obras, mas eu vou perdoar essa nação. Não é basicamente assim que a palavra de Deus diz? E se eu disser ao rei que eu vou abençoar esse reino, e esse reino deixar de eu fazer justiça e começar a escolher caminhos tortuosos, eu não vou abençoar esse rei. Porque esse rei escolheu para si o que é ruim, o que é mal. Então Deus, ele só pode operar na sua vida, querido, se você escolher viver uma vida de obediência à sua voz, uma vida de obediência à tua palavra. Assim, verdadeiramente, Deus, ele vai agir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deixou claro para Jeremias que o futuro das pessoas, aleluia, tinha a ver com as escolhas que as pessoas faziam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é o que Deus quer realizar na sua vida, querido. Você que está ao alcance deste aparelho. Aleluia. Deus, ele tem uma obra a realizar na sua vida. E a vontade de Deus é que você se converta a Jesus. Que você entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará na sua vida. Porque na verdade, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos adverte acerca do caminho. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que crê em mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Porque há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu fim é caminho de sofrimento. A única pessoa que tem o poder de estabelecer o caminho certo é Deus. E Deus deixou bem claro na sua palavra, Deus deixou bem claro que o verdadeiro caminho é Cristo Jesus. Deus deixou bem claro na sua palavra que o caminho que te leva a uma vida de obediência e de paz
é o caminho de Jesus. É Jesus esse caminho. E para se obter a salvação de Deus, devemos andar por este caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de caminho você tem andado, você tem percorrido? Que tipo de caminho você tem escolhido? Louvado seja o nome do Senhor. Porque há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu final é caminho de sofrimento. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque optaram por, aleluia, escolher um caminho errado, achando que era bom para a sua vida. E hoje as consequências pesam no seu coração. Quantas pessoas que fizeram algo achando que era para o seu próprio bem, mas hoje sofrem as consequências daquilo que fizeram. E por que isso acontece, irmãos? Porque louvado seja o nome do Senhor, porque não escolheram o verdadeiro caminho para a sua vida. E esse verdadeiro caminho está acessível a você, a mim e a qualquer pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso caminho. É o caminho que te leva a ter comunhão com Deus. É o caminho que te leva a ter uma nova vida. É o caminho que te leva a possuir a verdadeira paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Jesus é o nosso caminho. Aleluia. E agora, se nós percorrermos a palavra do Senhor, se nós formos até Salmo, nós encontraremos Davi na inspiração do Espírito Santo de Deus, afirmando, aleluia, que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu fim é caminho de sofrimento. Então quer dizer que o homem, ele tem o poder de fazer escolhas e de tomar decisões. E quando ele toma uma decisão, ele vai o quê? Ele vai receber conforme a decisão que tomou. Aleluia! Quando ele faz uma escolha, ele vai sofrer as consequências da escolha que fez. Então, quantas pessoas hoje estão sofrendo porque fizeram uma escolha errada? Quantas pessoas estão sofrendo porque durante toda a sua vida fizeram uma escolha errada? Aleluia! São como Marta, aleluia, que a Bíblia nos fala que Marta e Maria receberam Jesus na sua casa. E Maria, aleluia, assim que Jesus entrou na sua casa, ela ouviu tudo que Jesus dizia. Mas Marta não, Marta, ela se preocupava muito com as coisas desse mundo, com as coisas que não edificam, com as coisas que passam. E Maria não, Maria se preocupou em dar ouvido à voz do Senhor, em dar ouvido à voz de Jesus. Aleluia. E assim acontece, quantas pessoas, aleluia, têm investido seu tempo em coisas que não te levam a absolutamente nada. São como Marta. Estão fazendo escolhas, estão escolhendo as coisas que passam nessa vida. Ao passo que Maria, ela escolheu as coisas espirituais, e aquilo que Maria escolheu, ninguém poderia tirar dela, que era a comunhão com Deus, que era a comunhão com Cristo Jesus. Aleluia. E Maria chega agora para Jesus, Marta, ou seja, chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se preocupa de que eu te sirva só? E Jesus então olha para Marta e fala: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Em outras palavras, Jesus poderia falar: minha filha, você está tão preocupada com as coisas deste mundo, com as coisas que passam. Olha para a sua irmã Maria, que está preocupada em fazer a minha vontade, e ela escolheu uma boa parte, ninguém pode tirar isso da vida dela, mas você só fez escolhas erradas. Aprenda com a sua irmã Maria a fazer escolhas certas para a sua vida. Porque Maria escolheu, aleluia, em dar ouvido à voz de Jesus. Aquele momento era um momento único na vida dela. Era um momento único. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada dela. Escolheu
em dar ouvido à voz de Jesus. Escolheu em aprender com Jesus. Escolheu, aleluia, as coisas espirituais. Nós temos que tomar atitude semelhante à atitude de Maria. Porque quando Jesus, aleluia, está presente, quando nós temos a oportunidade de servir a Jesus, temos que dar ouvido, temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos concede e não fazer como Marta, em viver a vida inteira escolhendo coisas que não edificam, escolhendo coisas que só dá trabalho para a sua vida. É hora de fazer escolhas conforme a orientação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Escolher coisas que edificam a nossa vida. E não tem coisa que pode edificar mais do que a presença de Jesus. Foi isso que Maria fez. Escolheu em aprender aos pés do Mestre Jesus. E ela ouviu uma palavra boa da parte de Jesus. Maria escolheu boa parte, a qual ninguém pode tirar dela. Aleluia. E quando nós fazemos escolhas que estão de acordo com a vontade de Deus, nós estamos sendo sábios, né? Porque estamos fazendo escolhas que é conforme a vontade de Deus. E com certeza, essas escolhas que nós estamos fazendo vão trazer benefício não para nós apenas, mas para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa vida, porque nós estamos escolhendo as coisas de Deus, as coisas espirituais. E querido, quando você escolhe as coisas de Deus, que Deus tem para a sua vida, ninguém pode tirar, aleluia, o que você recebe de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria escolheu em ter comunhão com Cristo Jesus. Maria fez a sua escolha. Aleluia. E Deus, Ele te dá condições para você fazer escolhas na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que agir como Maria agiu. Nós temos que proceder como Maria procedeu. Da forma como Maria, aleluia, se comportou aos pés de Jesus. Porque Maria deixou claro que precisava de Cristo. Maria deixou claro com a sua atitude que ela era uma mulher que necessitava aprender com Cristo Jesus. E ela foi abençoada porque fez a escolha certa. Aleluia! Ela deu prioridade à presença de Jesus. E nós temos que dar prioridade à presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé para a gente orar ao Senhor. Pela palavra que o Senhor nos deu essa noite.